Olá, boa tarde. Super bem-vindos ao nosso programa Amores e Dores do Empreendedor, Desmistificando o RH. E é claro, chamar minha parceira neste trabalho, Alessandra. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, a mais uma live da série Amores e Dores, não é, Rê? É isso aí. E hoje já é a quinta. Passa hoje rápido. Hoje é a sexta, amiga. É a sexta. Já passa rápido o tempo. Passou rapidíssimo. Mas como é de costume, vamos lá fazer a nossa retrospectiva para você que está chegando, para você que é a primeira vez que nos assiste, seja muito bem-vindo. Mas a nossa série, ela tem a ideia, o objetivo de trazer um pouco da visão de recursos humanos para o pequeno e médio empreendedor. Para você que é empreendedor, não importa qual seja o seu segmento, de como é esse mundo de recursos humanos de uma forma mais simples. Nessas 5 lives que nós já tivemos, nós passamos por um cronograma, né? O primeiro deles nós falamos sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento aí no nosso processo de empreender. Na segunda nós falamos sobre gestão, os desafios de ser um gestor de pessoas hoje. Na terceira nós falamos sobre marketing pessoal, né, o quanto isso interfere no seu negócio. Na quarta nós falamos sobre princípios e propósitos e na última, que foi a semana passada, nós iniciamos falando sobre o processo de recrutamento e seleção, mas de planejamento. Ufa, cansei. Pois é, mas a gente sabe que recrutamento e seleção não é um assunto que se esgota fácil. E sabemos que você tem uma série de dúvidas. Então, qual foi a ideia para este programa de hoje? Falar um pouquinho do passo a passo para esse processo acontecer. E para isso, nós vamos perguntar para muitas pessoas quais eram as suas maiores dúvidas. E vamos aproveitar, fazer um bate-bola aqui rápido aí de 1 hora com a Alessandra, para conversar um pouquinho sobre esse passo a passo. Ok, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Vou dando os meus pitacos aqui no meio da caminhada. Que medo! Vamos lá. E afinal, o que é recrutamento e seleção, Alessandra? Pois é, deixa eu contar um pouquinho aí para vocês, né? Eu trabalho com recursos humanos há mais de 20 anos e nessa trajetória toda a seleção é a coisa que mais acontece, né? Recrutamento e seleção, o que é isso? Que bicho é esse que amedronta tantas pessoas que são empresários, né, empreendedores? Como é que eu faço esse negócio? Nós precisamos quebrar alguns tabus, né, Rê? Muita gente acha que recrutamento e seleção é algo fácil de ser feito, e não é. Ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é processual, mas nem isso quer dizer que ele é tão fácil assim. Exato. Então, o que é recrutamento e seleção? É eu entender quando eu preciso contratar alguém, quais são as ferramentas que eu vou usar para contratar essa pessoa e como é que eu vou escolher a melhor pessoa. Tá vendo, gente? É simples. É simples. Só que você está lidando com pessoas. E aí é que começa toda a questão, né? De você gerar empatia, gerar um processo que seja interessante para a empresa e para o candidato, trazer a pessoa que realmente se encaixa e esteja aderente às políticas da empresa, à cultura da empresa e aos objetivos desse candidato. Também, principalmente isso. Muitas vezes, quando nós estamos num processo de entrevista, nós nos preocupamos tanto em vender a empresa, em dizer para o candidato que a nossa empresa é bacana, que nós esquecemos de parar e ouvir. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, para refletirem. Quando você está fazendo uma entrevista, quem fala mais na entrevista? Você, entrevistador, ou o candidato? Geralmente o entrevistador fala muito mais na expectativa, na ânsia de vender a empresa. E esse talvez seja um dos maiores erros do processo seletivo, da entrevista de fato. Mas vamos lá, tem muita pergunta aqui que a gente vamos colheu aí no nosso dia a dia. E qual a importância então de planejar esse processo? Muita. Talvez seja o melhor e o principal passo. Eu preciso entender, por exemplo, qual é a minha empresa, e aí nós fazemos referência à live anterior. Eu preciso entender, por exemplo, o que eu quero, né? Antes de eu começar. Muitas vezes nós não nos dedicamos tempo para planejar um processo de recrutamento e seleção. Nós planejamos, por exemplo, o que eu vou fazer de marketing, o que eu farei de comercial, o que eu farei de processos, mas não o que eu farei de gente. Gente acaba sendo a última alternativa ou a última preocupação. Então, sim, é importante nós planejarmos esse passo a passo, porque eu preciso saber algumas coisas, por exemplo. Eu quero contratar qualquer pessoa para minha empresa. Eu preciso parar e pensar
Quanto tempo eu levo para contratar essa pessoa? Quais são as fontes de recrutamento que eu vou usar? Quanto tempo eu levo para treinar esse profissional? Para que ele esteja pronto para atender o meu cliente e a minha empresa não sofra uma queda da qualidade no processo de atender. Eu costumo sempre fazer a conta de trás para frente. Quando você quer, empresário, que esse profissional comece hoje, nós levamos aproximadamente, em média, 15, 20 dias para contratar um profissional, uma vaga que não seja tão complexa, mais uma semana para treinar, mais uma semana para a pessoa entender um pouco o ritmo da empresa, ou seja, em menos de um mês, ele não está pronto para atender o teu cliente. Sim. Isso nós estamos falando de uma vaga super simples. Então, eu teria que ter começado o processo há um mês atrás, e não ontem. É um processo que requer um pouco de tempo e de estratégia. Sim. E se você lembra de estratégia, é só olhar a live da semana passada. Pois é. Né? Tempo, estratégia e atenção. Né? E de fato você se concentrar para fazer isso. Falar de pessoas e falar de entrevista é falar de energia empenhada. Né? Não é falar de tapa-buraco como muitas pessoas fazem. E às vezes fazem não de maneira intencional, Rê. É importante deixar isso claro. É porque não tem noção do quanto isso pode trazer consequências positivas ou negativas. Hoje em dia é muito caro contratar uma pessoa errada. Né? Muito. Se eu vou contratar uma pessoa como CLT, numa conta muito boba, eu imagino que pelo menos o dobro. Se eu contrato um profissional por 1.000, ele me custa 2. Contando com todos os encargos, e o Brasil é um dos países que mais encargo trabalhista tem. Né? Além disso, nós não estamos falando só desse dinheiro. Nós estamos falando deste dinheiro que é fácil mensurar, mas nós estamos falando também do seu tempo empreendedor que está parado fazendo a entrevista. Nós estamos falando do tempo de alguém que parou para treinar. Nós estamos falando, por exemplo, do meu cliente que foi atendido e talvez não bem atendido por uma pessoa não tão qualificada. Isso é um processo. Aí essa pessoa não deu certo, eu começo tudo de novo. Olha o dinheiro empregado nisso. Dinheiro. Se não for bem planejado e não for bem definido, né, com um profissional que possa fazer esse processo de uma forma eficiente. Dinheiro, tempo, energia, não é? Expectativas, gasto, imagem corporativa. Talvez essa seja a situação que mais me pega hoje. A imagem corporativa da empresa. É que isso nós não conseguimos calcular. Financeiramente isso realmente fica muito difícil hoje de conseguir mensurar. De forma clara. Sim, muito difícil. Tem muita pergunta aqui, Ale. Vamos lá. Bom, a gente já sabe que a descrição da vaga é fundamental para que a gente possa atrair ou até afastar um candidato em potencial. Quais as informações que tem que conter para uma descrição poderosa? E aí tem uma questão adicional. Caso eu não seja o gestor, o quanto é importante eu alinhar com o perfil desejado? Uau! Então vamos lá, são coisas bem diferentes. Poderosa, hein? Né? Primeiro, eu preciso ter uma descrição de cargos, uma descrição de vagas feitas? Depende. Se só eu quem vou fazer o processo, talvez não, mas eu tenho que ter muito claro que eu preciso desse profissional. Se eu for contratar uma empresa parceira, sim, eu preciso ter isso muito claro para que eu não compre gato por lebre ou que eu não passe informação errada. Mas, respondendo a primeira pergunta, o que eu preciso ter, eu preciso ter muito claro, por exemplo, o que é técnico, o que esse profissional deve conhecer tecnicamente, o que esse profissional precisa ter de competências comportamentais, e aí nós estamos falando que de fato vai agregar valor para o teu negócio, que eu preciso de uma pessoa que resolva bem problemas, eu preciso de um profissional que se relacione bem, eu preciso de um profissional que consiga lidar bem com pressões, eu preciso de um profissional que saiba ser flexível em momentos diferentes, ele consiga lançar mão de recursos legais. Isso tudo é comportamento. Né? E aí tem uma máxima que eu escutei algum tempo atrás e que me marcou. Hoje em dia a maioria das pessoas contratam pelo conteúdo, pelo técnico e demitem pelo comportamento. Então talvez o comportamento... Aliás, Peter Drucker já falava isso há muito tempo. Né? Aliás, então o comportamento é algo que eu preciso olhar com muito cuidado. E como é que eu defino o comportamento? Através dos desafios que esse profissional terá. Mas quais são os desafios deste cargo? Então, por exemplo, olha, eu terei um cargo onde a pessoa vai
lidar, por exemplo, com muitos clientes agressivos. Eu não posso ter uma pessoa agressiva lidando com um cliente agressivo, mas eu também não posso ter uma pessoa totalmente passiva, porque aí ela vai deixar o cliente ser muito agressivo com ela. Então eu preciso entender quais são esses desafios. Entendendo isso, entra a segunda pergunta. Esse profissional não vai responder para mim, esse profissional responderá para você, Regina. Mas quem fará a entrevista sou eu, que sou a dona. Pois é, como é que fica isso? Junta tudo? Vamos fazer juntas esse processo? Vamos, por que não, né? Eu acho que é muito mais produtivo e eficiente fazendo juntos. Vamos fazer juntas, e aí fazendo juntas você tem uma visão, eu tenho outra, e a probabilidade de erro diminui. Mas tem muita gente que diz, eu vou contratar o melhor candidato, mais acertado. Verdade? Eu garanto para vocês que se vocês fizerem um processo bem adequado, bem coerente, você vai reduzir muito a possibilidade de erro. Mas zerar, improvável. Concordo que é muito difícil. É improvável porque nós estamos falando de ser humano. Então a ideia aí, une forças. Eu tenho uma visão, você terá outra, e qualquer outra pessoa que participar do processo terá outra. Então em entrevistas, algumas empresas já estão fazendo isso. O profissional ele não passa por uma pessoa, ele passa por várias. Ele passa por alguém que vai entender o técnico, e aí eu vou ter uma conversa mais técnica com o profissional. Ele passa por alguém que vai entender o comportamental. Ele passa por alguém de estratégia, dependendo da empresa. E ele vai passando por uma série de pessoas, porque aí o poder de escolha é compartilhado. E a responsabilidade pelo acerto e erro também é. E vamos combinar que a possibilidade de acertar aí é muito maior, né? Muito maior. Aumenta consideravelmente o acerto no profissional que vai ser aderente ao seu propósito. Aumenta o acerto e também aumenta o tempo investido, ok? Isso não podemos esquecer. Como podemos, então, definir as etapas do processo de recrutamento e seleção? Existe uma regra? Depende da empresa, área de atuação, cultura organizacional? Como é que a gente avalia isso? Tem algumas etapas que elas são básicas e que nós precisamos cumprir. A primeira delas é, eu preciso definir de fato o que eu preciso ter. Ponto 1, não tenho como fugir disso. A segunda é quais são os locais que eu vou divulgar essa vaga, né? Quando eu defino o perfil, eu defino também, nós já falamos sobre isso, quem é a geração que está mais, tem mais aderência ao que eu quero buscar. E aí quando eu entendo, por exemplo, que é uma geração X, aonde essas pessoas estão para eu poder divulgar essa vaga? Ah, não, é uma geração Z, eu vou divulgar aonde? Provavelmente em redes sociais. E além da rede social, aonde mais? Daí a gente começa a definir aonde essa vaga será visualizada pelos candidatos que eu quero alcançar, né? E até encontrar a possibilidade, por exemplo, de estimular uma indicação interna. Eu posso pedir para os meus colaboradores indicar pessoas. Né? Depois que eu fizer isso, uma terceira fase, que se você não tem uma empresa parceira para você, é recrutar. Eu preciso olhar os currículos, eu preciso fazer uma triagem inicial. Quem fica e quem sai, quem me chama a atenção de maneira fria. Feito isso, eu preciso entrevistar as pessoas e feitas as entrevistas eu preciso treinar, eu preciso acolher todas essas pessoas, mas isso é um tema para uma live próxima. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Já que a gente está falando de empresário, o pequeno e o médio empresário, pensando aí na situação que ele está, no momento em que ele está, quais são as fontes mais usadas para divulgar uma vaga e fazer entrevistas? Vem um pouco de encontro ao que nós estávamos falando, né? Aonde eu posso divulgar esta vaga? Depende muito de qual é a geração que você quer ter contigo. Mas o que é mais comum hoje? Eu posso divulgar vagas em qualquer local. Eu já vi vagas sendo divulgadas por rádio, em televisão, centro de apoio ao trabalhador para vagas que são mais operacionais, mais simples. Esses dias eu estava no meu carro trocando o canal da rádio, a estação parou numa rádio qualquer falando, olha, oportunidade de trabalho, entre em contato com o centro de apoio ao trabalhador porque tem vagas disso, disso, disso e disso. Nossa, que iniciativa ótima, hein? Eu posso. Tem empresas que fazem no metrô, naquele jornal do metrô. É claro que você tem investimento por isso, né? Mas eu posso divulgar em redes sociais. LinkedIn hoje é uma fonte bem bacana. Só que não é todo mundo que está no LinkedIn. Então eu preciso entender quem é o público que eu quero contratar. Tem várias empresas, Cato, Indeed, Infojobs,
Essas empresas que trabalham hoje com estágios, NUB, CIE, via de acesso, tem um zilhão. Eu primeiro preciso entender quem é a pessoa que eu quero contratar para eu ser certeiro. Porque o processo seletivo ele acaba demorando porque eu não divulgo no lugar certo. Eu não pergunto no lugar certo. As associações de classe também, né? O Também. CREA, CRA... CRP, CRA, tem um monte. Né? Mas depende novamente de qual é o nicho. Sem dúvida. Depende do profissional que você precisa e que vai se adequar ao perfil da sua vaga. Bom, a gente sabe que as pessoas ainda se apresentam pelo currículo. O famoso e velho currículo vitae. Este é o meio mais adequado? Porque a gente sabe que tem muitas possibilidades, né? O currículo à cega, vídeos, criação de acordo com o nicho da empresa. Já vi coisas sensacionais, gente. Um rapaz, para uma vaga de criação, criou um gibi para apresentar o seu trabalho. Não é sensacional essa criatividade do povo? Então, teve um rapaz, um amigo meu, ele trabalha numa empresa de vinhos, né? Numa indústria. E ele recebeu um currículo, ele tirou uma fotografia e ele me mandou. O rapaz pegou uma garrafa de vinho da empresa, tirou o rótulo, fez um novo rótulo com o currículo dele e mandou de presente para o recrutador. Ele foi, no mínimo, criativo. Ele usou o que ele tem de recurso para poder mandar. Agora, isso não é comum ainda, né? O mais comum é o processo do currículo mais formal. Nós temos, você citou inclusive algumas fontes possíveis hoje de recrutamento, né, através do currículo. O fato é que hoje está muito banalizada essa questão. Se você coloca na internet como redigir um currículo, se você coloca como se portar numa entrevista, vem um zilhão de informações para você. Eu não sei se as pessoas param para ler, mas eu recebo alguns currículos ainda quando eu faço o processo de recrutamento e seleção que nada bate com nada. Mas alguns ficam desconexos. E assim, dando aqui a minha singela observação, currículo é uma coisa que precisa ser objetiva. Porque justamente quando chega na mão do recrutador, é onde ele vai conseguir adequar e entender perfeitamente qual é a qualificação desse candidato. Então, assim, gente, não é para contar uma história da vida, não. É para ser objetivo e claro com o currículo. Sim, além de ser objetivo e claro, se você que está nos assistindo é candidato, tomem cuidado. Na currículo não é para eu colocar foto de peito desnudo, tomando cerveja na praia, com boné virado do lado contrário. Eu estou me vendendo como profissional. E isso sim, algumas empresas barram na hora. Né? E tem aí algumas pessoas, algumas empresas que ainda são bastante conservadoras para olhar um currículo. Aí eu quero olhar, por exemplo, se a pessoa tem instabilidade. Se ela ficou 5 meses no emprego, 7 meses no outro, 9 meses no outro, 1 ano no outro, essa profissional é instável? Eu não sei. Eu preciso olhar, por exemplo, que tipo de trabalho ele faz. Se ele faz um trabalho de tecnologia... Né? E se trabalha por projeto, isso é muito adequado, né? Isso é muito comum. O projeto tem uma duração, tem um tempo para início e um tempo para término. E tudo bem. Agora, se eu estou buscando um profissional carreirista, aqueles que ficam 4, 5, 6 anos numa empresa, provavelmente não é a geração Z que você vai encontrar. Não é a geração Y que você vai contratar. São outras gerações. E aí, talvez essas outras gerações prezem muito mais pelo currículo. Né? Se você fala, por exemplo, de um currículo de uma galerinha mais jovem da geração Z, ele não vai colocar para você quais foram os cursos que eles fizeram. Eles não vão colocar, por exemplo, em qual escola ele estudou, qual trabalho ele fez. Ele provavelmente vai colocar no currículo quais foram os resultados que ele alcançou. E isso, para mim, é muito mais importante do que o nome de uma instituição de ensino. Com certeza. Então, o entrevistador que está aí no lado nos assistindo, tome cuidado com os preconceitos, com os tabus, do que tem que ter num currículo. Porque é provável que você receba um currículo que não vai ter todas as informações que você busca. E aí eu descarto esse currículo. Pois era a minha pergunta anterior, né? Era a próxima? A próxima, anterior não, a próxima, olha. Quando eu recebo então o currículo e não encontro as informações mínimas lá, eu devo investir nesse candidato, você acha?
Pois é, depende novamente do que você está buscando. Eu não descarto. Até porque hoje existem entrevistas, por exemplo, feitas currículo às cegas. Quando você tem uma empresa parceira, ou quando a tua empresa já é grande, tem um departamento de recursos humanos estruturado, que ele te manda o currículo sem nome do candidato, sem sexo, sem idade, sem informação, dizendo apenas quais foram as conquistas que ele teve, quais foram as entregas que ele fez. E aí você tem surpresas. Posso imaginar. Posso imaginar. Você acha que a pessoa é uma daquelas, como existem ainda muitas empresas, só contratam profissionais formados em faculdades de ponta, primeira linha. Ok, é uma escolha. É uma escolha. E aí você pode pegar um currículo às cegas que esse profissional não veio de uma faculdade de ponta e ele te entrega muito mais do que um outro de uma faculdade mais simples. Né? Isso quando eles querem fazer faculdade, porque também tem essa. Hoje em dia não é mais comum. Na minha época, me senti uma velha agora. Nossa, nem fale. Na minha época, eu tirei essa expressão do meu vocabulário. Na minha época... Há uns anos atrás, poucos anos atrás. Nós temos um pouco mais de experiência. Na minha época, fazer faculdade era algo para poucos e extremamente mandatório. Hoje em dia, fazer faculdade já não é mais nenhum atrativo. Não estou desmerecendo quem faça, muito pelo contrário, estudem muito, mas não é o que chama a atenção dos jovens hoje. Tecnologia, então, hoje você tem uma infinidade de cursos de formação que te ajudam imensamente a ser o profissional adequado para aquele produto específico, né? É verdade. Então, às vezes, não se escolhe mais faculdade. Não. Eu posso fazer um curso técnico, por exemplo, eu faço uma séria crítica em relação ao sistema formal de ensino universitário. Tecnologia. Eu vou fazer um curso de tecnologia que tem duração de 3 anos. Eu aprendo uma tecnologia hoje, daqui 3 anos ela está vigente ainda? Olha, no mundo VUCA que a gente está, eu acho muito difícil. E aí eu investi 3 anos da minha vida para sair para o mercado de trabalho com uma tecnologia desatualizada. Isso é um dos fatores, não é? Então, estar numa faculdade, estar antenado é importante? Sim, é. Mas principalmente estar capacitado. E aí eu não preciso estar numa faculdade para eu ter conhecimento. Concordo. Quando tomar a decisão de contratar uma empresa? Isso é uma pergunta. Gente, por quando favor, contratar um profissional de ponta para te ajudar neste processo. Pois é, muito obrigada. Na realidade, é muito importante isso. Quando nós falamos, por exemplo, de pequenos e médios empreendedores, o teu negócio é fazer entrevista. O teu negócio é entender se essa pessoa tem um perfil adequado para a sua necessidade. Porque se não for isso, invista. Invista numa empresa bacana, numa empresa séria, num consultor bacana, que você se sinta seguro. É caro? Depende o que é caro. Porque para mim o conceito de caro e barato é muito relativo. É caro, por exemplo, eu investir 2, 3 meses numa contratação errada e eu pagar lá um salário, porque geralmente é o que o mercado cobra, o valor do salário do profissional para eu contratar? É caro eu pegar 3 meses do meu tempo, de todo o meu know-how e colocar numa coisa que eu não tenho certeza, em contrapartida contratar um profissional para me ajudar com isso? Então, eu aconselho sim, se você não tem essa habilidade, não que você não possa desenvolvê-la, mas leva-se tempo. A questão é, você tem esse tempo para você se desenvolver, para você conseguir contratar uma pessoa bacana? Pense nisso, hein? Pense nisso, empreendedor. Você pode estar economizando um bom dinheiro lá na frente. Existem algumas economias que eu digo que são economias burras, né? Eu economizo aqui, eu não pago um parceiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não entendo o processo, mas lá na frente eu contrato 2, 3 pessoas que eu tenho que mandar embora e tenho que refazer todo o processo. Onde está a economia? Eu não enxerguei. Né? Não consigo enxergar. Aonde está a tal economia que a gente precisa e que o pequeno e médio empreendedor, eu sei que a verba é apertada, nós não temos dinheiro para gastar, né? Tudo é muito contado, tudo é muito planejado, tudo muito na ponta do lápis. Mas talvez isso seja mais um investimento para você colocar lá na tua ponta do lápis, lá no seu planejamento, para te trazer um retorno bastante assertivo. Mas escolha bem quem é o parceiro que você vai contratar para poder te ajudar nesse processo. Conheça o histórico desse profissional, né? Ele vai te, com certeza, mostrar que o processo pode ser feito de uma forma muito mais consistente. É isso aí.
Bom, eu entendo que o recrutador requer preparo para identificar as competências necessárias da função, né? Sim. É conseguir encontrar a competência que precisa efetivamente funcionar, alinhando valores pessoais e valores organizacionais. Como é que eu garanto ao empreendedor que contrata esse serviço que esse alinhamento será eficiente, Alessandra? Não garante. Olha que legal. Puxa, tá vendo, gente? Não tem garante. Resposta pronta. Não garante. Na realidade, você precisa ter muita firmeza de quem você vai contratar. Então, pegue referências. Né? O que nós precisamos, e aí voltamos um pouquinho atrás, eu acho que foi a primeira ou a segunda pergunta que você fez, que tenha uma descrição de cargos bem feita. Tenha um modelo muito bem estruturado para que essa pessoa que for pegar a tua descrição entenda de fato o que você precisa e o que você busca. Isso diminui a possibilidade de erro, né? Mas não significa que você vai acertar. E eu tenho uma informação que também é importante, tá? Nós estamos falando aqui de entrevistas, mas a entrevista é um momento dentro de um contexto. Você pode contratar um profissional perfeito, lindo, se você, empresário, não fizer uma boa gestão, ele vai embora. Então, às vezes, nós usamos a empresa de recrutamento, o consultor ou a pessoa que fez a entrevista para nós, que pode ter sido um colega de trabalho, e falamos, olha, você contratou errado. Ele só fez a entrevista, ele só fez uma etapa do processo. O processo é muito maior. E aí nós penalizamos a pessoa que fez a entrevista, seja ela quem for, dizendo, a Regina errou. Foi a Regina que contratou a Alessandra. Mas quem é que faz a gestão da Alessandra? É a Regina? Pois é. Cuidado, né? de entender o processo. Então, às vezes nós nos preocupamos tanto em achar culpados, em transferir culpa, que fala, poxa, não é o culpado. Então eu preciso ter lá uma descrição clara, eu preciso ter um parceiro bacana junto comigo e eu preciso ter uma comunicação muito clara entre eu e o candidato que for contratado. Né? Nós vamos entrar em uma live futura em uma coisa chamada PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Eu tenho certeza que se nós fizermos um processo bacana, a probabilidade de aderência ela é maior ao perfil. Porém, ela não é 100%. Algumas coisas nós vamos ter que melhorar no processo. E aí, tendo que melhorar no processo, eu tenho que ter um plano de desenvolvimento para esse profissional e o profissional o plano dele de desenvolvimento. E aí nós fazemos um processo de parceria, que é exatamente isso que os profissionais que estão disponíveis para contratar querem. Não quero mais que alguém diga, você não é capaz, você não é bom, você não foi suficientemente proativo, competente, por isso eu estou te desligando. Essa época está passando. Ainda tem muito empresário que faz isso, mas infelizmente essa época está passando. E quando eu falo empresário, eu não falo só empresário, eu falo empresário, gestor, pessoas que lidam com gente. Ou a gente muda a nossa forma de ver o processo de seleção, ou nós mudamos a nossa forma de ver gente, ou nós vamos ter ainda muitos problemas. Muitos. Gente, o futuro do trabalho já está batendo na nossa porta. Há muito tempo, Rê. Há muito tempo. Há muito tempo. E o prazo ideal para um processo existe? Não. Para ele ser eficaz? Não. Isso vai depender da complexidade da vaga. Se eu tenho vagas mais operacionais, dependendo de quantas pessoas vão entrevistar, talvez 10 dias, 15 dias, um mês, depende do meu processo. Agora, se eu tenho vagas muito estratégicas, aquelas vagas que eu costumo dizer que são mosca branca, sabe? Que, olha, eu preciso de alguém que conheça uma tecnologia X. Aqui no Brasil não tem curso. Uma pessoa do Brasil foi para o exterior e fez um curso lá. E aí você fala assim, eu tenho um candidato para uma vaga, eu vou ter que me adaptar. Não é a realidade da maioria das empresas, mas quanto mais específico é o perfil, quanto mais rígido é o perfil, mais demora para contratar. Quanto mais coisas eu coloco dentro desse perfil em coisas técnicas, comportamentais, mais tempo leva para contratar. Não tem prazo, né? É uma coisa que realmente vai depender do processo. Vai depender de uma série de variáveis envolvidas neste processo. Do processo, vai depender do planejamento, vai depender do que eu quero fazer e como eu quero fazer. Sim, então, sim. A gente precisa ter muito claro que a responsabilidade de todo o planejamento do processo seletivo é sua, empresário.
É da sua Nunca empresa. se esqueça disso. Né? Então, se você vai levar uma semana, um mês ou um ano para contratar um profissional, foi você quem planejou. E aí você tem toda a visão da tua empresa. Quanto tempo eu consigo suportar para ficar sem um profissional? Na realidade, às vezes a gente não suporta muito tempo. E aí o que nós fazemos? Contrata a primeira pessoa que está na nossa frente. Exatamente. E pode, com certeza, não ser a pessoa que você precisa. Pode não ser a pessoa que será aderente ao seu processo. É verdade. E aí a gente fica com a culpa, né? Aí você fica com a culpa, porque não tem o que fazer. Quem errou? Eu errei, eu sou o dono da empresa. E olha que coisa bacana, né? Você que é empresário, você que é gestor. Quando a tua equipe acerta, é mérito da tua equipe. Ela acertou. Porém, quando ela erra, a responsabilidade é sua. Foi você que contratou, foi você que deixou ela contigo, foi você que não a desligou, foi você que não a treinou. Então, ou seja, o ano sempre é nosso. Isso faz parte do nosso show. E vamos pro show. É muito comum usarmos testes de seleção de conhecimento específico? Ainda funciona, Alessandra? Então, Rê, volta naquilo que nós estávamos falando, né? Eu preciso usar conhecimento específico, isso me atende hoje. Eu fazer, por exemplo, uma prova de Excel, eu fazer uma prova de, sei lá, habilidades matemáticas, né? Se a tua vaga exige isso, e se você, isso é sine qua non, tem que ter, ok, faz, né? Mas eu particularmente não gosto muito, porque isso fica muito engessado o processo. Parece que nós estamos falando sempre de uma coisa assim, eu estou olhando para o técnico, e aí eu me pergunto sempre, o que é mais fácil eu treinar, o técnico ou o comportamental? Se eu preciso de alguém que, por exemplo, né, saiba fazer lá um processo muito adequado de gestão de clientes, né? Ele consegue lidar com todos os clientes de uma forma muito bacana. Porém, numa das vagas, ele também precisa saber Excel. Só que ele não tem tanta habilidade de Excel. Aí você dá um teste desse, ele não é aprovado. E aí eu contrato pelo teste ou eu contrato pela habilidade relacional? Eu diria que eu contrataria pela habilidade relacional, porque treinar Excel não é tão difícil assim. YouTube tá aí. Opa! Tá aí, Google tá aí. Fácil de ser treinado. É aprendido. E quando a pessoa quer aprender técnico, não é difícil. Não é. E isso nós voltamos a colocar dentro do nosso planejamento, né? Dentro lá do PDI que nós falamos, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É pensar em treinamento, gente, mas a gente vai chegar lá. A gente ainda vai conversar bastante ainda mais pra frente sobre treinamento. E os famosos testes de perfil comportamental são eficazes na seleção? São. Primeiro, o que são testes de perfil comportamental? Vamos chegar, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho desse teste. Primeiro, que diacho é isso, né? Exatamente. A gente precisa desmistificar algumas coisas. Se você não sabe fazer uma entrevista por competência, se você não sabe checar comportamento, isso é uma ferramenta de grande ajuda para você. Existem várias empresas hoje, e a nossa primeira live foi falando exatamente disso, então vai lá, assista se você tiver a oportunidade, né? Nós temos várias empresas hoje que fazem esse processo, que fazem todo o processo de avaliação comportamental para nós. A questão é o que eu vou fazer com isso. Porque senão você vai pagar lá X reais para você deixar um monte de papel guardado na sua gaveta. Então, é importante eu ter uma avaliação comportamental? É. Desde que você use o resultado disso para que você consiga fazer um trabalho bacana. Porque se você não usar isso como um trabalho legal, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Com certeza. Então, voltem lá para ver o autoconhecimento, se vocês vão ter uma ideia do que é o perfil comportamental. Volte lá. Bom, que o papel do gestor é fundamental na escolha do candidato, para mim, é condição. Quando que a gente envolve ele efetivamente, então, nesse processo? Antes de eu responder, Rê, tem uma pergunta. Opa. Hoje a gente começou a falar, né? Então, já agradecendo aí a todos que estão nos assistindo. Opa, vamos lá, vamos lá. Fê. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Esse tema super interessante. Eu fico aqui ouvindo vocês falando que as empresas às vezes pensam que o gasto com uma empresa especializada, uma consultoria,
própria para fazer o recrutamento e seleção pode ser um custo, né? Pode ser caro, mas eu acho que não tem nada mais caro do que contratar a pessoa errada, não é? É verdade. Concordo com você. É um custo danado, porque o funcionário chega na empresa e tem todo aquele custo para ele se adaptar à empresa, ao próprio trabalho em si, aos colegas, e de repente aquilo não dá certo. E aí o barato acaba saindo caro, né? Isso mesmo. Na maioria das vezes, Fê. Uma empresa especializada, uma consultoria própria, às vezes vai fazer uma escolha mais acertada. Então eu vou falar aqui a participação, agradecer a Caroline Romano que está acompanhando. Ela mandou aqui a mensagem que está muito bom e dizendo que perfeito, o importante é a vontade do profissional em se desenvolver. É isso mesmo. É justo, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. O que vocês sugerem no caso do dono da empresa, né, o empresário, ele de fato tem uma equipe dentro da empresa já especializada em fazer o recrutamento, seleção, só que essa equipe, esse time para fazer esse trabalho lá do RH, ele está bem antenado com as novidades, de como funciona todo esse processo, exatamente da forma que vocês estão falando aí, mas tem aquela resistência do dono da empresa. O que vocês sugerem aí? Que dica vocês podem dar para esse pessoal do RH de como lidar com a resistência dos chefes? Uau! Nossa, essa pega na veia, hein? Pois é, como lidar com a resistência quando eu quero fazer alguma coisa diferente e a empresa não me permite? A gente ainda vive um cenário que felizmente está diminuindo, mas ainda é realidade, que nas empresas o RH não é estratégico. O RH não tem voz. Então, você que faz parte do RH, você precisa ser estratégica, você precisa falar de negócios, você precisa falar de dinheiro no bolso do empresário. E para eu falar de dinheiro no bolso do empresário, eu tenho que conhecer o negócio dele, né? Eu consigo convencê-lo, vamos pôr assim, de usar técnicas diferentes a partir do momento que você mostra para ele que aquilo tem sentido. Então não adianta nós RH, eu levantando a bandeira aqui de recursos humanos, sim, não adianta você ir numa reunião e dizer, olha, eu quero usar essa ferramenta porque essa ferramenta é legal. Ou porque essa ferramenta proporciona para o candidato uma experiência num processo seletivo mais bacana. Ele não está nem aí para isso. Não é isso que vai fazer com que ele pare para te ouvir. O que vai fazer com que ele pare para te ouvir? Olha, eu encontrei uma ferramenta X, nós vamos ter um investimento de X reais nessa ferramenta. Isso vai fazer com que o nosso processo ele acelere em tanto tempo, com candidatos muito mais assertivos à nossa vaga, além de nós fazermos toda uma gestão de capital intelectual para você quando nós tivermos que contratar um segundo profissional. Nossa, o discurso mudou totalmente. Muda totalmente e você consegue vender a importância desse processo para o negócio. Pode ser que no primeiro momento ele continue olhando para a tua cara e fale assim, ok, amor, o discurso é lindo, mas não é isso que vai me fazer. Mas sabe aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. Nós precisamos combater essas resistências, nós precisamos mostrar que tem coerência. E o ditado do mineirinho, lá comer pelas beiradas, sabe? É muito importante. Se eu não tenho essa aproximação com a diretoria da empresa, se eu não tenho essa aproximação com a estratégia, eu tenho que ir pelas beiradas. E principalmente, eu preciso mostrar resultados. Muitos RHs ainda falam da questão de abraçar a árvore, né? Vamos fazer e criar ambientes dentro da empresa para deixar as pessoas felizes. Isso é muito importante, sim, mas se isso não trouxer resultado financeiro, não resolve. Até porque, gente, o negócio da empresa e o objetivo maior é lucro. A gente não pode se esquecer desse detalhe. Então, assim, as pessoas fazem parte, as pessoas movimentam realmente a empresa, são as pessoas que dão o caminho, né, que nós estamos traçando, mas a empresa vê lucro. Então, a gente realmente precisa ser estratégico nas nossas posições. Independente de qual seja a área. Seja.
Independente se você vai trabalhar com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, com cargos e salários, pensando em recursos humanos. Independente de qual seja a sua área de atuação aí, empresário. Eu vou vender, eu vou comprar, minha área é serviços, não importa. Mas eu preciso trazer valor agregado. Então fica uma dica aí para a galerinha que trabalha com RH, que sente ainda essa dificuldade, seja estratégico. Mesmo que você comece aos poucos, mas seja estratégico. E aí, até pegando a sua pergunta, fazendo o link com a tua pergunta, o quanto eu preciso envolver o gestor dentro desse processo seletivo? Para mim é fundamental você envolver o gestor. Né? Primeiro que, vamos supor, nós duas estamos trabalhando juntas, tá? Eu sou a dona da empresa e você será a gestora. Eu faço a entrevista porque, afinal de contas, eu sou a dona da empresa. Né? Só que quem vai responder pelo funcionário é você. Aí eu contrato com base nos meus valores, nos meus princípios, e você não concorda. Esse profissional provavelmente não vai bem. Provavelmente. Aí sabe o que nós criamos? Uma muleta para a Regina ou qualquer outro profissional que vocês tenham na tua equipe e falar, olha, sabe por que a Zezinha não foi bem? Porque não fui eu que contratei. Porque se eu estivesse no momento de contratação, eu não a contrataria. Eu contrataria o Zezinho. E aí você cria um buraco entre você e a pessoa que contratou a vaga. Então traga para próximo. Compartilhe, a gente já falou isso no começo, compartilhe o processo decisório. Né? Empresário, você não precisa saber tudo. Você precisa olhar o estratégico. E se a Regina vai trabalhar, por exemplo, com esse profissional, é dela que eu vou cobrar resultado. E se ela escolher o profissional A e você escolheria o B, é dela que eu vou cobrar a responsabilidade de fazer esse profissional desenvolver. Né? E aí a gente tem aquelas coisas, mas eu posso chamar meu parente? Eu posso chamar o meu amigo? Eu posso chamar, sei lá, alguém me indicou o fulano? Pode. Ele vai te entregar? Você pode chamar quem você quiser, desde que a relação fique muito clara, que ali não é amizade, ali é profissional. Sim. E se for parente, dentro da empresa é uma relação profissional. Fora da empresa, você mantém qualquer tipo de laço familiar. Dentro é relação empregado-empregador. Simples assim. Simples assim. Vamos entrar no assunto entrevista? Isso é legal, não? Vamos entrar no assunto entrevista, então. Bom, o famoso rapport, né? Aquele momento em que você cria o relacionamento, a empatia, a sinergia para deixar o candidato à vontade, para que ele possa se sentir tranquilo de se posicionar, de colocar a sua experiência e até os seus valores. Qual a importância do rapport na entrevista, então, Alessandra? Para mim, total. Muitas vezes nós vamos... E eu encontro alguns empresários falando assim, olha, eu vou expor o candidato a todas as situações mais caóticas, porque eu quero ver se ele suporta. Eu tive um cliente, aliás, um candidato a cliente, porque a gente também escolhe cliente, né? Eu tive um candidato a cliente que ele falou para mim, olha, eu deixo meu candidato esperando por 2 horas, porque eu quero ver se ele aguenta. Você gostaria de esperar por 2 horas? Não, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito para você, porque para ele não é. Então tomem cuidado com algumas coisas que nós vamos falando e vamos fazendo, sem nem ao menos praticar a tal da empatia. Se põe no lugar do outro. Eu tenho que respeitar o profissional, seja ele quem for. Ele pode não ser o melhor profissional para mim, mas eu tenho que respeitá-lo como profissional. Né? O rapport, ele quebra alguns esquemas mentais. Se não... eu costumo brincar que nós temos profissionais carreiristas de entrevista. A pessoa já fez tantas entrevistas que ela já sabe como te convencer. Ela já sabe o que ela precisa te falar para você contratá-la. E se você vai naquela coisa mais formal, mais mecânica do processo, por exemplo, olha, aqui está o seu currículo, me fala a tua idade, me fala quantos anos você tem, aonde você mora, as informações estão no currículo. O que você já trabalhou, o que você fez... Qual é o sentido do profissional estar ali se você está lendo o currículo? Né? Sim. Então, isso deixa o profissional naquela situação mais, né? Ele senta, depois que existiu o Max Geringer no Fantástico ou no YouTube da vida ou qualquer coisa assim, a pessoa já senta, ela sabe que ela tem que manter barriga para dentro, o peito para fora, a cabeça erguida, ela não pode mexer, ela fica uma estátua, né?
Ela não pode balançar as mãos porque ela demonstra ansiedade. Se ela pisca muito é porque ela está mentindo. Se ela mexe é porque ela está desconfortável, ela é ansiosa. Isso tem fundamento, mas não levado a essas verdades extremas, né? E, novamente, você tem condição de analisar isso? Quando eu deixo um ambiente muito bacana, quando eu deixo um ambiente descontraído, quando eu deixo um ambiente gostoso, a probabilidade de eu quebrar esquema mental desse profissional é muito grande. E quebrando o esquema mental, a pessoa vai se mostrar exatamente como ela é. Ela não vai ser aquela caixinha quadradinha que ela se montou para ela vender. Quantos de vocês já não fizeram colocações do tipo: poxa vida, veio aqui um profissional, ele era perfeito, o melhor que eu entrevistei, até dar os 3 meses de experiência e depois saiu um funcionário, chegou outro no outro dia. Já passaram por isso? Porque eu já. Até eu entender que eu deixei a entrevista tão engessada que ele se vendeu da forma que ele precisava e ele tinha que passar na experiência, né? Então, por 3 meses ele vestiu um papel e eu comprei esse papel. Depois ele não precisava mais vestir esse papel. Aí sustentar esse papel é muito difícil para o profissional também, né? E eles dão sinais. E aí, novamente, nós voltamos para o processo de entrevista. Para entrevista e de gestão. Eles dão sinais que eles não são isso. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer o operacional, em olhar as coisas, que a gente não respira e levanta a cabeça, sabe? E olha ao redor. O que está acontecendo, né? Exato. O que está acontecendo. O que está acontecendo à minha volta? E aí, já que a gente entrou no assunto perguntas, né, entrevistas, o que eu devo ou não perguntar? E aí, a entrevista por competência, como é que a gente pode potencializá-la com certeza no processo? Primeiro vamos definir o que é competências, né? Vamos lá, a gente faz com calma. Vamos definir o que é competências. Lá atrás, no começo da nossa live, quando nós falamos, por exemplo, sobre o que eu preciso ter numa descrição poderosa, como você colocou, Rê, a gente tinha lá quais são os comportamentos que esse profissional tem que ter. A entrevista por competências é eu checar se essa pessoa tem esses comportamentos. Então, que tipo de perguntas eu não devo fazer? Perguntas que vão levar a pessoa a imaginar respostas. Então, por exemplo, o que você faria se um cliente gritasse contigo? Muito subjetivo. Eu estou te dando a oportunidade de você criar um monte de situações para que você responda o que você acredita que eu quero ouvir. Né? Quer ver uma outra que é muito que pode comum? Não ser a forma como efetivamente eu, como profissional, faria numa situação específica. Exato. E aí é que entra a especificidade da pergunta. Exatamente. Quer ver uma outra pergunta também muito comum? Você sabe trabalhar sob pressão? Quem em sã consciência num processo seletivo vai te dizer: não, eu não sei trabalhar sob pressão? Eu posso perguntar a mesma coisa de uma forma diferente, né? Como eu costumo conduzir o processo? Estou na frente de um candidato, a Regina é a minha candidata. Eu já fiz o rapport, já deixei a Regina totalmente à vontade comigo. Neste momento, eu vou começar, então, a entender com a Regina quais foram os desafios profissionais que ela teve. Então, Regina, por favor, me conta brevemente quais foram os maiores desafios que você teve na sua carreira profissional. E aí ela vai começar a contar. E eu, como bom ouvinte, porque na entrevista o meu papel é ouvir, como um bom ouvinte, vou anotar aquilo que me chama a atenção, de forma positiva ou não. E aí, na hora que a Regina falar alguma coisa que acendeu a luzinha amarela, eu vou anotar para eu perguntar. Então, vamos supor que lá no relato da Regina, ela disse: olha, eu tinha lá como um dos desafios, a empresa era extremamente tensionada, as pessoas tinham muita cobrança por meta, e isso é uma dor que você também tem na sua empresa. Eu posso perguntar para ela num determinado momento: nossa, lá na tua fala você disse que a empresa era bastante, pressionava bastante em relação a metas. Como era que você se organizava em relação a isso? Por exemplo, e isso vai me gerando outras perguntas. Por exemplo, era difícil para você lidar com essas cobranças exageradas?
Como que você organizava a sua agenda, por exemplo, se um quesito for organização de tempo, como é que você organizava a sua agenda para atender todas essas demandas? Nossa, você disse lá que na tua empresa, por exemplo, tinha muita fofoquinha, né? Briga de egos. Como que você se posicionava em relação a isso? Lembrando que a pessoa ela está num clima agradável, então ela vai te dizer. Eu já tive candidatos que falaram para mim que roubou a empresa e nem percebeu. Né? A gente estava num clima tão descontraído que eu fiz uma pergunta assim para ele, olha, dentro do ambiente de trabalho, porque para mim era importante, o que te incomoda? O que faz com que você perca totalmente o tesão de fazer aquilo? Aí ele virou para mim, olha, eu não gosto que as pessoas me desrespeitem e não gosto que as pessoas gritem comigo. Ótimo, uma questão de respeito. Sim. Mas a gente sabe que nem sempre no mundo corporativo isso acontece. Você já aconteceu isso contigo? Já, e eu me vinguei. Eu falei, é mesmo? O que você fez? Eu fui lá e roubei a empresa. Eu falei, tá brincando? Jura por Deus? Eu entrei na onda. Nossa Senhora! Eu entrei na onda do candidato. Falei, jura por Deus, você roubou a empresa? O que você fez, cara? Ah, porque eu fiz isso. E aí eu fiz isso. E ele foi contando. Meu Deus! Ele não percebeu o que ele contou. Como tem candidatos também que na entrevista falam palavrões e eles não percebem que eles falam. E tudo bem pra mim. Né? Porque o ambiente está tão agradável que aquilo é ele. É isso mesmo. Então, para o ambiente estar agradável, por exemplo, você não pode estar com o seu celular e falar para a pessoa, você me dá 2 minutos para eu responder uma mensagem aqui, tá bom? E olhando para o candidato e olhando para o celular. É falta de respeito com a pessoa. Total. Né? Eu não posso, por exemplo, falar para ele que eu vou fazer uma entrevista e de 2 em 2 minutos bate alguém na porta da sala que eu estou para poder interromper. Se na tua empresa você não tem esse espaço adequado, vai pra rua fazer entrevista. Vai fazer entrevista num parque, entrevista num barzinho, num coworking, que hoje é muito comum. Vai para qualquer lugar, mas respeite esse candidato. Outra coisa, Rê, que eu me pergunto de verdade, sabe? Qual é o sentido? Para que eu tenho que perguntar para a pessoa para qual time de futebol ela torce? Para mim é pura curiosidade. Eu até posso perguntar se o objetivo for fazer rapport. Então, por exemplo, eu vou entrevistar aí faz todo sentido. E aí, no final de semana anterior, teve lá campeonato de qualquer coisa. A gente sou péssimo em futebol. Teve Copa do Mundo. E aí eu vou perguntar para a pessoa, por exemplo, para qual time você torce? Nossa, ele jogou esse final de semana. Você viu que jogo horrível que o São Paulo fez contra o Palmeiras? Sei lá se eles jogam juntos. Mas entendem? Tem o sentido de eu fazer rapport, de eu quebrar o clima, de eu quebrar aquela coisa mais engessada. Né? Aí algumas pessoas devem me perguntar coisas que me perguntaram, né, na carreira. Poxa, Lê, mas olha, a minha empresa trabalha de segunda a segunda. Eu não posso contratar, por exemplo, o evangélico adventista do 7º dia, porque eles não trabalham, eles guardam o sábado. Eu não preciso perguntar para ele qual é a religião que ele tem. Ele pode até me dizer, mas eu não preciso perguntar para isso. Eu posso perguntar para ele, olha, nossa empresa trabalha de segunda a segunda com folgas escalonadas. Tudo bem para você trabalhar aos finais de semana? Ele vai com certeza se sentir à vontade de dizer que pela religião dele ele não pode trabalhar aos sábados, por exemplo. Eu guardo sábados. E tudo bem, eu preciso respeitar as características do meu candidato. Difícil será, por exemplo, você não falar, subentender que a pessoa pode, aí você contrata o profissional, chega na sexta-feira, ele pega as coisas dele e fala, tô indo embora porque de sábado eu não trabalho. Então, olhem bem as perguntas. Não tem problema algum, Rê, fazer as perguntas antes de começar a entrevista. O que eu preciso saber deste candidato? Eu preciso saber isso. E na hora que a pessoa está falando, preste atenção nela. Poxa, é o mínimo, né? Quanto tempo leva uma entrevista? Leva o tempo que você tiver interesse no candidato. Sim. Dependendo das entrevistas, do cargo e da complexidade, uma entrevista minha leva de 30 minutos a 1h30. É um cargo mais simples, 25, 30 minutos dá para fazer. Um cargo mais elaborado, um cargo onde eu tenho uma complexidade maior, leva mais tempo. Mas independente do tempo, eu preciso estar ali de fato com o meu candidato. É o estar presente. De fato. De fato.
Exatamente. Se você não estiver envolvido nesse momento, a pessoa vai perceber que, assim, pode não ser, você não está se interessando pela história dela, pelo que ela tem a se colocar, e eu acho que de qualquer forma, mesmo que ela coloque em algum momento que ela não faz, não está adequada para aquela vaga, eu no mínimo posso entender que às vezes eu posso indicar para uma outra pessoa, né? Eu posso direcionar para uma outra empresa, né? A gente pode fazer essa troca, né? Tem um network aí do RH, por que não direcionar para uma outra empresa que ele tenha mais aderência? Então, assim, converse com as pessoas, estando presente, estando ali, porque é o mínimo que a gente tem de respeito com um ser humano. Exato. E aí então, tem outra situação, né? Eu não preciso estar com uma pessoa na minha frente. Hoje em dia nós temos um monte de recursos para fazer entrevistas à distância. Eu posso fazer entrevista por Skype. Tem o Zoom. Eu posso fazer entrevista pelo WhatsApp. Né? Mas mesmo assim, a pessoa não está na minha frente, mas eu preciso estar de corpo e alma para a pessoa. Aí me veio uma pergunta agora, né, que algumas pessoas já me fizeram enquanto eu era candidata. Qual é o seu signo? Oi? Para que mesmo você quer saber o meu signo? Qual é a importância e relevância que isso tem no seu processo? Ah, mas poxa vida, eu gosto disso, eu entendo isso, eu entendo de astrologia, coisa assim, isso para mim é importante. Poxa vida, a gente tem data, a pessoa vai preencher uma ficha, deve ter lá uma data de nascimento. Olha lá e procura. Se isso é tão importante para você. Isso já ajuda muito. Se isso é importante, olha lá e procura. A questão é, para que fazer essas perguntas? Para que usar o seu tempo, que não é muito e é valioso, para perguntas que não vão te trazer resultado, para perguntas que não vão te trazer consistência para você tomar uma decisão. As perguntas são suas. Totalmente um processo de escolha. Você escolhe o que perguntar. E se você não fizer as perguntas certas, provavelmente você terá um candidato errado. Nossa, Alessandra, nosso tempo já está quase acabando. E eu tenho tanta pergunta ainda para te fazer. Vamos tentar amarrar então na última? Envolver outros funcionários no processo. É saudável ou atrapalha? Totalmente saudável. Gosto e faço. Perfeito. Próxima. Então. Bate bola. Entrevista por telefone. Funciona, gente, quando vai o primeiro contato? Funciona. Eu faço, porque isso já limita muito, inclusive, expectativas do profissional. Pelo menos para eu dizer, por exemplo, perfil de vaga, alinhar a distância, alinhar a carga horária, alinhar formato de trabalho. Eu já digo tudo por telefone. Hoje em dia, aliás, eu chamo o candidato, não ligo mais para candidato. Eu mando para ele pelo WhatsApp. Eu mando toda a descrição da vaga, horário e tudo mais. Aí falo para ele, olha, você tem interesse? Essa vaga te chamou a atenção? Me responde por aqui que a gente continua a falar. Para encerrar, escolhemos a pessoa. O que eu faço para deixar o processo encerrado com a pessoa escolhida e aqueles que não se aderiram à vaga? Ótima pergunta, Rê. Respeito para o candidato. Eu escolhi a Regina para trabalhar comigo, ótimo, né? Provavelmente eu vou fazer um processo de acolhimento com ela. E os candidatos que eu não escolhi, eu faço o quê? Essas pessoas falarão da minha empresa. Então, o mínimo que você pode fazer é formular um e-mail de agradecimento para essas pessoas. Coloca lá todo mundo em cópia oculta, você leva 2 minutos para responder. É uma ação tão pequena e tão rápida que não tem tanta relevância para nós, mas para a pessoa que está buscando um trabalho é tão importante, porque ela está lidando com expectativas. Eu participo de vários processos ao mesmo tempo e, poxa vida, Alessandra, ninguém me dá uma resposta dizendo se eu fui ou não aprovada. Não custa. Você pega lá um texto padrão, olha, agradecemos a sua participação em nosso processo seletivo, o seu currículo ficará em nosso banco de dados, né? Agradecemos o seu interesse em fazer parte da nossa família, do nosso time. Acabou. É tão simples. 3 frases, sabe? Coloca lá numa cópia oculta todo mundo que participou desse processo e manda para todo mundo. Não custa e faz uma diferença incrível. E aí você cria o poder da sua marca empregadora. Eu posso não ter sido aprovado lá, mas em outra oportunidade eu volto para lá. Eu volto a participar da entrevista lá. Gente, até eu conseguir. E benefícios a gente vê muito nesse processo, né, gente? Olha, ganho de tempo. Você vai ter uma assertividade no seu processo de seleção, contratando um profissional para te ajudar nesse sentido.
o melhor candidato que tenha o processo aí de aderência, um atendimento final ao seu cliente, porque você vai escolher um candidato realmente que faça e adequado toda a diferença, clima organizacional, redução de investimento para refazer processos, turnover, que a gente deve medir sempre nos nossos processos de RH, e com certeza deixar a empresa mais redonda para continuar o processo. Olha só, simples, Regina. Simples assim, só esses benefícios já são pontuais. Falamos 1 hora inteira sobre como fazer entrevista, né? E aí a gente deixa o convite para vocês, assistam a nossa live anterior para entender a questão do planejamento, né? Entender o quanto isso é importante, e já te convido para a nossa próxima live. Agora nós vamos falar sobre que tipo de benefícios eu dou para esse candidato que eu aprovei. É isso aí, você não pode perder. Na próxima quarta-feira, às 14 horas, eu e a Alessandra aqui estaremos para falar um pouquinho mais com você, empreendedor, sobre amores e dores. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais e nos vemos quarta-feira. Uma ótima tarde e até mais. É isso aí, galera. Uma ótima tarde para todos. Nos sigam. Qualquer dúvida, falem conosco pelas redes sociais que nós responderemos. E estamos aguardando todos vocês na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde, no mesmo canal, no mesmo local, com essa parceria incrível que é a King Play conosco. Tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau.